A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções colossais, que envolveu praticamente todos os países da Europa, os Estados Unidos, a União Soviética, o Japão e regiões do Oriente Médio, da África, da América Latina e da Ásia. A guerra começou em 1939, matou mais de 50 milhões de pessoas e só acabou em 1945. As origens históricas desse conflito remontam à expansão capitalista das potências europeias durante o século XIX. Essa expansão tornou-se especialmente tensa com a unificação alemã em 1871 e a ampliação da concorrência entre Inglaterra, França e Alemanha. A disputa entre essas nações por territórios, matéria-prima e mercado consumidor havia provocado a Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918. A Alemanha foi derrotada por uma coalizão liderada por França, Inglaterra, Itália e Estados Unidos. O acordo de paz imposto à Alemanha no Tratado de Versalhes responsabilizava o país pelo conflito e pretendia impedir que ele se tornasse novamente uma grande potência. O tratado impunha ao Estado alemão o pagamento de indenizações vultuosas aos países envolvidos no conflito, limitava o contingente militar de seu exército, impedia a reorganização de sua marinha e força aérea, retirava todas as regiões coloniais do controle alemão e devolvia para a França a região da Alsácia-Lorena. Nas 2 décadas seguintes, a política interna alemã conviveu com os termos desse tratado e as limitações que ele provocou no crescimento econômico do país. Isso criou uma atmosfera de ressentimento e humilhação e um sentimento de revanche que alimentou gerações. Esse ambiente de instabilidade política tornou-se ainda mais perigoso com a crise econômica de 1929, que arrastou o mundo para uma depressão econômica de enormes proporções. Desemprego em massa e a estagnação da produção industrial provocaram crise social e descontentamento generalizado nos países centrais. A solução parecia estar em governos fortes, conservadores, implacáveis com inimigos comunistas e estrangeiros. Uma onda nacionalista marcada pelo ódio às diferenças, com fortes conotações racistas, abalou os alicerces ainda frágeis das democracias europeias. Na Alemanha, o Partido Nacional Socialista, sob liderança de Adolf Hitler, chegou ao poder em 1933 e, nos anos seguintes, centralizou fortemente o controle do Estado. Na Itália, Benito Mussolini, líder do Partido Nacional Fascista, foi empossado primeiro-ministro em 1922 e se tornou o chefe supremo do Império Italiano até 1943. Hitler implementou uma política econômica de desenvolvimento industrial, associada a uma política externa agressiva e expansionista que visava ao espaço vital. Segundo essa teoria, a Alemanha tinha direito de ocupar o território inimigo para explorar recursos naturais e fazer moradia para cidadãos alemães. A ideologia nazista pregava a superioridade dos alemães e identificava os judeus, que em geral tinham mais recursos financeiros, como inimigos da humanidade. Alimentando o ódio racial e estimulando o crescimento da economia com o apoio do Estado, Hitler obteve amplo apoio da maior parte das forças sociais na Alemanha. A atmosfera de instabilidade das relações internacionais se agravou quando o exército alemão, reestruturado por Hitler, invadiu a Polônia em 1939. Isso acionou as alianças internacionais e colocou em movimento as forças militares das grandes nações. De um lado, os países do eixo Alemanha, Japão e Itália. De outro, os países aliados, França e Inglaterra. Posteriormente, a União Soviética, que a princípio havia feito um acordo de não agressão com a Alemanha, percebeu a intenção de Hitler de também se apossar do território soviético e entrou na guerra ao lado dos aliados. Em 1941, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado dos aliados, desequilibrando as forças militares e conduzindo à derrota alemã em 1945.